Desafio de vaga, e este desafio ele é um desafio exclusivo e totalmente patrocinado pela Java 10X. Então, se você ainda não faz parte da turma de alunos do Java 10X, este é o seu momento. As turmas vão abrir em março ou abril e já tem lista de espera. Você pode acessar o link que está na descrição ou no QR Code que vai apresentar aqui na tela para vocês para entrar em java10x.dev/lista de espera, onde você vai poder adicionar aqui o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp e torcer, né? Por que eu digo para torcer? Porque dentro do Java 10X você vai encontrar mentorias ao vivo, desafios reais, tudo com profissionais que trabalham no mercado profissional diariamente. E a lista de espera está enorme, então corre lá. Demorou? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o nosso desafio técnico hoje. Quais vão ser, primeiro, né, o nosso roadmap para a resolução deste desafio? Primeiro, pessoal, a gente vai ter que ler e entender todas as instruções detalhadamente, porque esse desafio não é um desafio júnior, não. Ele é um desafio pleno que vai usar algumas bibliotecas que a gente não está tão acostumado assim. Depois de ler e entender as instruções, a gente vai desenhar um modelo de arquitetura que nós vamos programar aqui, que vai ser uma arquitetura teoricamente em camadas com alguns outros pacotes, tá? Terceiro, a gente vai desenvolver a solução. Então, a gente vai pegar o nosso Spring Boot aqui, ou IntelliJ, ou VS Code, ou a IDE da sua preferência, para fazer o desenvolvimento aqui junto comigo. E por último, a gente vai testar a nossa solução. Perfeito? Eu vou partir para implementar aqui, né, para ler e entender as instruções e vamos tentar seguir a ordem, tentar seguir esse passo a passo. Demorou? Então, o link do desafio vai estar na descrição. E é um desafio para controle de estoque de relógios. Para quem gosta de relógio, como eu, vocês vão ver que esse desafio está muito massa. Tá? Então vamos dar uma lida aqui. API REST para controle de estoque de relógios. Implementada com Spring Boot, PostgreSQL e arquitetura em camadas tradicionais. Então, o desafio ele já especifica o tipo de arquitetura, porém a gente vai dar uma customizada nela aqui, tá? Então, ó, Entity, Repository, Services e Controller. Vamos ter que usar DTOs e Mappers. Vamos ter que usar paginação, busca, filtros e ordenação. Então, aqui já é um pouquinho mais complicado para a gente fazer. Montar um CRUD completo, criar, atualizar e remover. Fazer algumas validações, mais tratamento global de erros com o controller a device e um seed inicial aqui para a gente fazer alguns testes rápidos. Perfeito? Tecnologias: Java 17+, Spring Boot Web, Data JPA, Validation, PostgreSQL, Lombok. E provavelmente a gente vai usufruir de algumas outras situações aqui, né? Quanto à arquitetura e organização por responsabilidade, então a gente vai ter os pacotes tradicionais, né, que é o Entity Repository Services, o Controller, um DTO, um Mapper, um Config e um Exception. Então eles já detalharam aqui para a gente como a gente precisa criar aqui a nossa estrutura. Especificaram aqui quais são as responsabilidades de cada pacote, isso é muito bom. Então nós temos aqui a Entity as entidades JPA e alguns enumerations. Repositório vai ser o acesso a dados, né? Basicamente com Spring Data JPA, mas eu vou usar um outro recurso aqui além do JPA. Camada de serviço vai ter as regras de listagens, filtros, ordenações e a parte CRUD. DTO, que são contratos de entrada e saída da API. Parte de conversão, então, Entity para DTO, mais campos calculados.
Controller vai ser os nossos endpoints, as exceções, né, vão ter exceções de domínio mais global exception, e a config vai ser seed iniciais de dados. Funcionalidades, agora vamos dar uma lida detalhada aqui, né? Listagem de relógios com filtros, então a gente vai ter que usar paginação, porque geralmente quando a gente faz um get, né, a gente quer retornar algo mais paginado. Busca textual em marca, modelo e referência. Então a gente vai ter uma busca por marca, modelo e referência. A gente vai ter filtros e combinações possíveis de marca, tipo movimento. Tipo movimento, para quem entende relógio, né? Você pode ter um relógio quartz, um automatic e o manual. Material da caixa: steel, titânio, resin, bronze e cerâmica. Tipo de vidro: mineral, safira e acrylic. Faixa de resistência: resistência min, resistência max. Faixa de preço: preço min, preço máximo. Faixa de diâmetro: mínimo e máximo. E a parte de ordenação, ó. Então a gente vai ter que ordenar a nossa API por tudo isso aqui, ó. Mais recente, por preço, por diâmetro, enfim. Detalhe por ID, vai retornar um relógio específico, o CRUD para criar um relógio, atualizar um relógio e remover o relógio. Então aqui tem exemplos de endpoints que a gente vai estar trabalhando, então a URL base é o localhost, né? Listar relógios, vai ter um get no API relógios, que a gente vai poder passar alguns parâmetros. Caramba, são vários, né? Então eu vou botar aqui a página, por página, busca, marca, tipo, material, tipo vidro, resistência mínima, resistência máxima, preço mínimo, preço máximo, diâmetro e a parte de ordenação, aqui que também é interessante. Alguns exemplos. Então a gente já vai usar esses exemplos aqui para testar a nossa solução depois, né? Fazer os gets, que é basicamente o mais difícil. Parte de response com itens, que é um vetor. Então ele vai retornar os relógios aqui e um total dos itens. Buscar por ID, então também, ó, já estou vendo aqui que é o ID, tá? Não é um long. Então, o get vai ter um relógio de TO, a parte de criar relógios, a parte de atualizar relógios, a parte de remover relógios. Campos calculados, vamos ver aqui. Service Mapper. O relógio inclui 2 campos calculados no Mapper. Ó, então, ó, vai ter um cálculo dentro do Mapper. Tá? Então não vai ser um mapper tradicional. Então vai ter aqui etiquetas de resistência à água, classificação baseada em resistência à água M. Se for menor que 50, respingos. Se for de 50 a 99, uso diário. Se for de 100 a 199, natação. Se for maior ou igual a 200, mergulho. Pontuação do colecionador. Então, nós temos pontuação simples para enriquecer o DTO baseado em vidro safira mais 25 pontos. Então, tudo isso eu vou ter que fazer no Mapper, né? Resistência maior ou igual a 100, 15 pontos. E assim por diante. Depois a gente vai dar uma lida com calma. A parte de tratamento de erros, então 404 não encontrado. Quando o ID não existe, está aqui o buffer de retorno. Erros de validações tem que voltar sim. Parâmetros inválidos no enumeration tem que voltar sim. Criar um seed inicial para dados. Então, quando a gente for iniciar, né? Se a tabela estiver vazia, a gente vai pré-configurar ela. E algumas decisões técnicas. Então, aqui, ó, DTO mais mapper manual. Specification, então é isso que eu falo para vocês que a gente vai utilizar aqui de uma forma mais elegante possível. Service centralizada, regras por página e enumerations com from API to API para manter API consistente e evite string. Beleza, tá. Tudo bem. Então esse aqui vai ser o nosso desafio de hoje. Vamos lá, pessoal. Então, parte 1, acredito que entendemos. A parte 2, que a gente vai entrar aqui agora, é sobre desenhar a arquitetura. Para desenhar a arquitetura, a gente já viu que eles meio que falaram que tem que ser uma arquitetura em camadas tradicionais. Perfeito?
E eles já deram até algum tipo de pacote, mas eu queria falar aqui para vocês e dar uma explicação, né, antes de sair desenvolvendo. Então eu trouxe uma imagem que eu gosto muito dessa imagem aqui, tá? Então, toda arquitetura em camadas, ou melhor, todo desafio de vaga, a gente consegue resolver ele de uma maneira mais simplificada usando essa hierarquia aqui. E essa é a imagem que eu mais gosto, porque ela mostra o passo a passo. Então eu tenho um client-side, que no nosso caso vai ser o Postman, ou REST Client, ou Insomnia. A gente não vai fazer front, né? A gente vai ter os DTOs, que é Data Transfer Object, para trafegar informações do nosso cliente para o controller. Então a gente vai ter os DTOs aqui. Significa que a gente não quer expor a nossa entidade por completo, então a gente tem que criar um DTO. Que no caso, eles já passaram para a gente alguns DTOs, né? Então aqui embaixo, você vai ver que tem alguns DTOs aqui. Ó, relógio DTO. A gente vai ter que criar outros DTOs também, né? Para trabalhar com tudo isso daqui, né? Depois a gente tem o nosso controller, que é onde fica os nossos endpoints. Então, o mundo exterior vai conseguir acessar o nosso controller. Então, aqui a gente vai fazer primeiro, tá? Então, o que vai dentro aqui do controller? Dentro do controller vai essa URL principal, que a gente chama de URL root, com os endpoints. Então, /API /relógios vai ficar dentro do controller. O que mais? /API /relógios por ID fica dentro do controller. O /API /relógios também fica dentro do controller. O put aqui também fica. Então, tudo isso aqui fica dentro do controller, né? Então, vou anotar aqui que vai ficar as rotas do nosso back-end. Beleza. Camada de serviço, que também trafega DTOs entre elas, né? A camada de serviço vai ser toda a nossa regra de negócio. Porém, nesse desafio, a gente vai usar a camada de serviço para regras de negócio e filtros de specification. Tá? Então, isso aqui vai estar dentro do nosso services. O nosso repository vai ser o JPA tradicional com... deixa eu pegar aqui. Então, o nosso repository aqui vai usar o JPA tradicional, também aplicando um JSpecification Executor. Tá? Então, ele vai usar essa propriedade aqui. E nós vamos ter o nosso banco de dados, que nada mais é do que um banco de dados com PostgreSQL. Tá? Então, eu vou pegar aqui PostgreSQL. Perfeito. Qual vai ser a nossa ordem de desenvolvimento aqui da solução? Eu vou começar criando as nossas entities. Então, 1 vai ser as nossas entities. A parte 2, eu provavelmente vou criar os DTOs aqui. Parte 3, eu crio o repository. Talvez eu crie o repository antes. Parte 4, a camada de serviço. E a parte 5 vai ser a camada de controller. Perfeito? E para a gente começar a fazer o nosso desenvolvimento, primeiro eu tenho que ter o banco montado. Então, tu pode usar Docker aqui com Postgres dentro dele, tu pode instalar o Postgres na tua máquina, enfim, o PostgreSQL é um banco de dados completamente gratuito que tu pode utilizar. Eu vou usar o banco instalado na máquina, então eu tenho aqui o meu pgadmin, eu vou usar o Postgres 12, e a única coisa que a gente precisa fazer para resolver esse desafio é criar o nosso banco, que eu vou chamar de relógio X. Ah, por que não relógio? Eu tenho essa barra de colocar o X no final de tudo que eu estou criando. Então, relógio X. Preciso fazer mais alguma coisa? Não preciso, tá? Basta ter o banco de dados aqui. Perfeito? E agora, pessoal, a gente vai para o desenvolvimento da nossa solução. Para desenvolver a nossa solução, galerinha, a gente vai criar um projeto dentro do Spring Initializer.
Esse projeto ele vai usar a linguagem Java, ele vai utilizar o Maven, o Spring Boot aqui, fique à vontade de escolher qual que vocês querem utilizar. Eu vou colocar o 402, então eu vou jogar aqui como group o dev.java10x e o artefato vai ser desafio relógio, tá? Então, aqui eu não vou trocar a descrição, mas eu vou vir aqui colocar algumas dependências. Quais vão ser estas dependências? Então, vamos botar aqui, ó, a gente vai usar o web, a gente vai usar o DevTools para fazer o live reload do nosso back-end. A gente tem que utilizar o JPA, obviamente. A gente tem que utilizar o PostgreDriver. A gente vai ter que utilizar o Validation, que foi pedido. E a gente vai usar o Lombok. Isso aqui, tá? Então, Spring Web, Spring Boot DevTools, Spring Data JPA, PostgreDriver, Validation, Lombok e mandar gerar aqui a nossa aplicação. Mandou gerar a nossa aplicação, eu vou vir aqui, vou descompactar, perfeito. Lembrando que eu estou resolvendo esse desafio aqui junto com vocês, eu não fiz ele ainda, então pode ser que dê muito bom, como pode ser que dê muito ruim, tá? Então, desafio do relógio. A única coisa que eu preciso fazer agora é abrir uma IntelliJ apontando para este pacote aqui. Então, eu vou vir aqui, pegar, cadê o IntelliJ aqui? Mudou o IntelliJ. Mudou o Mac. Então, vamos colocar aqui nosso IntelliJ, permitir, e eu vou abrir aqui apontando para a pasta do nosso projeto. Então eu botei em downloads, depois eu vou subir para o meu GitHub também. Cadê? Desafio relógio. Open. Não abriu? Oxi. De novo. Desafio relógio. Open. Agora abriu. Pronto. Deixa ele fazer a indexação aqui embaixo. Enquanto isso, a gente vai entrar lá no nosso desafio e a gente vai ver a estrutura de pastas que eles montaram aqui para gente. Então a gente vai trabalhar com Entity. Esse pacote principal aqui eu não vou usar, eu estou usando o do Spring Initializer, do Java 10x. Entity, Repository, Services, Controller, DTO, Mapper, Config, Exception, né? Então tá pronto aqui. Vamos fazer a criação dos pacotes. Então eu vou vir aqui criar os pacotes. Então o primeiro package vai ser o Entity. O segundo package vai ser o Repository. Terceiro package vai ser o Services. O quarto package vai ser o Controller. O quinto, DTO. O sexto vai ser o Mapper. O sétimo vai ser o Config. E o oitavo vai ser o Exception, se não me falha a memória. Exception. Pronto. Aqui estão os nossos pacotes já montados conforme o desafio. Perfeito? Agora a gente vai ter que configurar o nosso application.properties. Para que a gente vai fazer a configuração do application.properties, pessoal? Porque a gente vai colocar as configurações corretas para conectar o Postgres aqui com o nosso banco de dados no nosso PGAdmin. Então, para isso, eu já deixei notas aqui preparado. Com essa configuração, vou colocar na tela e vou ampliar aqui para vocês. Aqui. Então, se liga só. Eu vou utilizar... Por que ficou a linha aqui escura? Não está pegando meu cursor. Deixa eu fechar ele, abrir de novo. Agora sim. Ó. Não está funcionando nada.
Travou. Bom, vamos lá. Primeiro é o Spring JPA Properties Hibernate Dialect do Postgres. Depois a gente tem que ter o driver. Depois a gente tem que ter o usuário, a senha, que está Postgres Manager, o JDBC padrão, a URL de conexão, true update para ele gerar as DDLs, update para ele fazer o refresh automático e o show SQL para ver o que está acontecendo. E agora a gente pode começar a desenvolver, mas está bugado aqui, ó. Não estou conseguindo digitar nada. Eu vou fechar e abrir o meu IntelliJ de novo. Vamos entrar nele de novo para ver se volta, né? Agora voltou. Beleza, então vamos botar aqui. Eu vou tirar esses espaços do final. Tirar os espaços do final aqui. Ó, para sair os errinhos, né? Porque quando eu copiei veio lixo. Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir. Pronto, agora sim, rapaziada. Tudo montadinho aqui o nosso application.properties e a gente já pode começar a desenvolver o nosso desafio. Então, o que eu estou pensando? Eu vou começar pela camada de ent, tá? E aqui dentro de ent, eu vou criar... Deixa eu já fechar aqui o pgadmin, que eu não vou precisar mais dele. Aqui dentro do ent, eu vou criar já alguns enumerations. Quais enumerations? Eu estou pensando o seguinte, rapaziada. Estou pensando em esse tipo movimento, esse material cache e esse tipo vídeo ser enans na minha aplicação. Por quê? Porque eu estou vendo que eles estão misturando inglês e português também. Então, eu vou dar um jeito de usar isso que eles falaram aqui embaixo do From API to API para manter a API consistente dentro desses enumerations para montar isso daqui. Então, observem bem. Eu vou criar aqui, ó, uma classe, que ela vai ser uma enumeration, que vai ser o tipo movimento. Beleza? Então tá aqui, tipo movimento. Como é que eu vou montar essa classe aqui? Eu vou botar o quartz, o automático, vou colocar o manual. Pronto, assim. Aqui eu vou fazer um método que vai ser public static tipo movimento e eu vou botar o from API que eles pediram lá, que vocês já vão entender. Isso aqui é para normalizar o nosso texto quando trafegar do client side para dentro do nosso back-end. Então eu vou fazer assim, ó, se o valor for nulo ou em branco, vamos botar um ou aqui, ou o valor ponto is blank, eu vou retornar nulo, beleza? E aqui eu vou fazer um switch, passando o valor. O que eu vou montar aqui? Se for quartz, se eu receber quartz, eu vou usar essa constante aqui. Se eu receber automatic, eu vou retornar o meu automático em português. Ponto e vírgula. Se eu receber o manual, vou retornar o manual. E um default, vou botar aqui um throw new ilegal arguments exception, tipo de movimento inválido, 2 pontos mais valor. Pronto. Assim. Esse vai ser o meu from API, ponto e vírgula, e é isso. Agora eu vou criar o meu to API que eles estão pedindo ali. Então eu vou botar assim, ó, public string to API. E eu vou fazer esse outro switch aqui. Então,
This quartz vai retornar isso aqui, automático vai retornar isso aqui e manual vai retornar isso daqui. Beleza? Então aqui eu vou receber em inglês e vou traduzir para português, e aqui eu vou pegar o português e retornar para o meu endpoint em inglês, que é basicamente o que eu vi aqui na hora de trafegar, né? Então, ó, automatic, beleza? Show de bola, show de bola. E agora a gente vai criar as nossas entidades, né? Vamos ver quando eu crio um post num relógio, o que, que eu recebo? Marca, modelo, referência, tipo movimento, material da caixa, tipo de vidro, resistência à água, diâmetro, lug to lug, não faço ideia o que significa, espessura, largura, lug, preço em centavos e URL imagem. Então vamos criar a nossa entidade aqui. Ah não, vamos fazer os outros enums, né, primeiro. Acho que é mais fácil. Cadê o outro enumeration? Vamos terminar tudo. Material caixa. Ele vai ser Steel, Titanium, Resizing, Bronze, Ceramic. Então vamos botar aqui Java. Vamos criar aqui material caixa. Vamos botar ele como um enum. Perfeito também. E aqui nós vamos ter o aço, titânio, né? Aço, titânio, resina, bronze e cerâmica, ponto e vírgula. Public, static, from API, do valor, então vamos seguir ali, if o valor for nulo, is blank, tal. Return um value of não, né? A gente vai fazer um return com switch, igual a gente fez no outro, passando o valor. Show de bola, então case, se eu receber um steel, eu vou retornar aqui o aço, ponto e vírgula, case, titânio, case, resin, vai ser o resina, case, bronze, vai ser o bronze, case, ceramic, como é que se escreve? Assim, ceramic, cerâmica. E um default também vai ter exatamente o mesmo default desse daqui, com outro texto. Material da caixa inválido e o nosso ponto e vírgula. Perfeito? Show de bola. Agora a gente vai só criar o nosso to API agora aqui. To API, return steel, titanium, resize, bronze e ceramic. É isso aqui. Mais um enum que nós temos é o tipo vidro. Então vamos botar aqui o próximo enum. Tipo vidro. Show de bola. E esse tipo vidro vai ter mineral, safir e acrylic. Vamos botar aqui mineral, safira e acrílico. Ponto e vírgula. Public, static, tipo vidro from API, if valor for nulo, retorna nulo, um return switch do nosso valor. Então, quando eu receber mineral, eu vou retornar aqui um mineral. Quando eu receber um Sapphire, não sei como é que se pronuncia, eu vou receber o Safira. E o Acrylic, a gente vai retornar o acrílico. Ponto e vírgula, faltou um default, né? Vamos botar aqui throw new e legal arguments exception, tipo de vidro inválido. Isso aqui. Agora só falta o nosso to API, public, to API, e isso aqui. Perfeito. Agora que a gente já tem os nossos enumerations, eu vou criar a entidade, que é a entidade de relógio. Deixa eu vir aqui no nosso Postman, vou diminuir um pouquinho essa página para eu poder enxergar melhor.
Cadê? Response post. Tá, vamos lá. Relógio. Pronto. O que vai ter o nosso relógio? Esse carinha aqui, ele vai ser um @entity no nosso banco de dados. Eu vou colocar já aqui, ó, no @table, eu vou colocar um nome chamado relógio e eu vou criar alguns índices. Quais índices, pessoal? Porque a gente vai precisar fazer um select, né? E a gente vai ter que fazer um select por marca, por data de criação e por. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Preço, preço. Preço em centavos. Por preço em centavos. Então vamos criar alguns índices aqui, ó. Para criar índice, eu faço a anotação @table, eu posso passar índices dentro, então eu tenho que abrir uma chaves, tá, pessoal? E escrever assim, ó, index. E aqui eu passo o nome do índice, então eu vou criar um índice aqui, relógio, marca. Então a coluna vai ser a coluna marca, vírgula, @index. Eu vou criar o índice aqui com o nome. Eu não gosto do índice tudo maiúsculo, mas vamos botar IDX relógio criado em, para criar um índice para constar mais rápido por data de criação, então criado em, vírgula, vamos criar um outro índice nessa tabela, que vai ser o IDX relógio preço, que vai ser o preço em centavos. Então, column list, preço em centavos. Beleza, é isso aqui. O que está faltando? O que eu errei? O valor é especificado. Valor é especificado. Name. Não precisa. Pera lá, pessoal. Nosso primeiro problema aqui, hein? Vamos ver. @table é index, né? Abro chaves, fecho chaves, index name, marca, column. O que ele está pedindo aqui? Tem unique? Não. Deixa eu ler. Annotation attribute of then name value accepted. Tá querendo que eu adicione um unique. Tá. Vamos continuar. Depois eu acho que ele vai sair. Vamos botar aqui as propriedades da nossa tabela. Se ele não sair o erro, pois eu removo esses índices, não tem problema. Private, o ID do Java útil, ID. Esse aqui vai ter o @id. Opa. @id. @column. Vamos colocar aqui a coluna nullable, false e update false. Perfeito. Que mais que a gente vai botar? A gente vai ter que colocar aqui agora, ó, marca, modelo, referência. Então, eu vou colocar a marca, private string marca. E a gente vai colocar uma anotação que a coluna não vai poder ser nula e vamos colocar um tamanho disso, né? Vamos botar um length de 80 para o nome do relógio. Show de bola. Vamos pegar aqui string modelo. A gente vai colocar um @column também, com nullable false, e vamos botar um length para o modelo 125. Pode ser. Depois, o que mais que a gente vai botar aqui? Referência. Vamos copiar esse Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar referência, é um número. Vamos colocar aqui um 80. Show de bola. Agora a gente vai usar os nossos enumerations. Então, eu vou botar aqui, ó, tipo movimento. Então, vamos lá. Private, tipo movimento,
tipo movimento. Esse carinha aqui, ele vai ser um enumerated do tipo string e ele vai ter as mesmas columns aqui, vamos botar 20, né? Tipo movimento. Nem precisaria, mas vamos botar 20, vai que a gente crie mais um depois. Então a gente já está nos precavendo. Vamos criar agora aqui o material da caixa. Então, private material caixa. Beleza. Vamos pegar o mesmo enumeration daqui de cima. Depois eu tenho o tipo de vidro. Vamos lá. Private, tipo vidro. Beleza, vamos usar as mesmas propriedades. Agora, resistência à água M. Vamos botar aqui private int resistência à água M. Nullable false. Beleza, o que mais? Diâmetro M. Vamos pegar aqui, mm, né? Private int. Beleza. Vou montar tudo, depois a gente cria o lug to lug, as propriedades da coluna. Pronto. Espessura. Largura. Preço não, largura. Beleza. Preço em centavos. Preço em centavos, vamos botar ele como um long. Show de bola. O que mais que eu tenho? URL. Então, private string URL imagem. E o criado em, que sempre vai ter, né? Vamos usar um instant. Instant. Criado em. Beleza. Então, vamos só resolver aqui o URL imagem. O que a gente vai colocar aqui para ela? O column dela vai ser nullable. Nullable false. Vamos botar aqui 600 para ela. Então, vamos botar aqui, ó, 600. E todos os outros aqui, vamos botar o column nulo. 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 O nullable false e o nullable false. Beleza, então montamos a nossa entidade. Vamos usar aqui o @getter, o @setter. O que mais? Vamos botar o noArgsConstructor, o allArgsConstructor e vamos colocar um builder aqui também para facilitar a nossa vida na hora de fazer a construção dos nossos mappers, tá? Aqui tá dando um erro que eu não sei o que é, parece que eu botei um parênteses a mais. Deixa eu ver aqui, cara. Não faz sentido, faz tanto tempo que eu não crio isso aqui. Aqui tem que ter um. Ah, tá, aqui, ó, falei. Ó, aí. Pô, agora sim. Show de bola, pessoal. Montamos aqui a nossa entidade. Como a gente vai ter que ter um seed inicial na entidade, a gente vai transformar essa entidade em um modelo não anêmico. Quando eu falo que um modelo de entidade é anêmico, é quando ela só tem os métodos, as variáveis tradicionais dentro dela e não faz mais nada. Só que a gente vai ter que montar um seed inicial aqui. Então, o que a gente vai fazer? Quando executar ela, a gente vai criar um métodozinho chamado de pré-persist. Que esse persist vai ter aqui o @pré-persist. E a gente vai verificar o seguinte, ó, if id igual a nulo, a gente vai botar um random UID aqui. Se o criado em for nulo, a gente vai botar um instant.now. E depois a gente vai chamar um métodozinho normalizar aqui que nós vamos criar nessa classe mesmo aqui embaixo, tá? Então a gente vai ter que fazer um pré-update aqui também, mas vamos criar um método de normalizar aqui e vamos criar aqui um void pré-update. E esse pré-update também vai ter uma anotação, ó,
pré-update, que vai chamar o normalizar, que vai fazer a normalização da nossa string. Quando eu falo normalização, seria pegar alguns atributos que são string e a gente vai tirar o espaço, igual a gente teve que fazer no application.properties. Isso para garantir a consistência das informações. Então, por exemplo, se a nossa marca que a gente recebeu for diferente null, a gente vai dar um trim nela. Nosso modelo, nossa referência e a nossa URL imagem, tá? Então a gente vai normalizar aqui e dessa forma aqui a gente criou essa entidade não anêmica, porque ela faz algo a mais. Perfeito? O que eu vou fazer aqui também, pessoal? Eu vou criar já o repository. Eu falei que o repository ia fazer por terceiro, eu vou inverter. Já que eu fiz essa entidade, eu já vou começar com o meu repository, tá? Então eu vou vir aqui. Primeiro eu vou organizar, né? Vamos tirar aqui, vamos criar um pacote dentro, que eu vou chamar de enums. E eu vou pegar todos os meus enums e jogar ali para dentro. Eu não gosto que fique dentro do ent, porque ele não é, de fato, um ent, né? Pronto. Assim, fica mais bonitinho a nossa construção do nosso projetinho. Beleza, eu vou fechar tudo. Vou vir aqui agora no meu repository e vou criar um repository. Então, eu vou vir aqui e colocar assim, ó, relógio repository. Ela vai ser uma interface. Essa interface ela vai estender ao JPA repository do nosso relógio e vai ser um UID. Beleza? E essa interface, pessoal, ela vai usar algo diferente, tá? Fazendo assim, ela já vai ter os métodos de CRUD tradicional. Mas aqui no desafio, eles pedem para a gente usar JPA Specification Executor. O que é o JPA Specification Executor? É uma propriedade do nosso JPA que vai evitar que a gente fique criando vários métodos, por exemplo, find by, deixa eu ver aqui, cadê? Find by marca, find by tipo movimento, find by resistência min, find by preço min. Então, em vez de eu encher isso tudo aqui de métodos, aquele padrão do JPA, né? Vamos botar aqui, ó, JPA data spring. Ó, em vez de a gente usar o JPA tradicionalzão, né? A gente pode trabalhar de outras formas aqui, conforme mostra a documentação, ó. Se eu entrar aqui dentro do JPA, vocês vão ver que eu tenho, deixa eu ver aqui, Wikipage, Get Started, deu uma alterada aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho JPA, que é onde eu tô, e eu tenho cadê? Learning, tal, os doc, referências, samples, isso deram uma mudada, hein? Samples, exemplo, vamos entrar aqui. Então aqui tem vários exemplos para como usar o JPA, mas nem é isso que eu quero. Vamos botar aqui o JPA Specification de uma vez. Spring Boot. Vamos ver se ele já vai entrar aqui. Aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês, ó. Como é que eu posso programar o banco de dados aqui dentro do Spring Boot? Então eu tenho aqui o JPA e eu tenho Get Started, perfeito? Aqui, ó, Get Started com alguns exemplos, tá? Então, ó, Find by ID. Bom, tem vários, né? Então aqui ele mostra vários exemplos aqui, ó, JPA Query Methods. Então, como tu declarar, ó, Find by Email Address and Last Name. E aqui ele explica tudo. O método que eu vou utilizar conforme a minha entidade e o select que ele vai fazer por debaixo dos panos. Perfeito? Então eu posso fazer todo esse desafio com base no JPA tradicional. Só que daí eu teria que criar diversos métodos, né? Um para cada tipo de filtro aqui. E eu não quero isso. Eu quero usar o famoso specification, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Depois eu vou explicar para vocês o que é o specification e como utilizar. A única coisa que eu vou usar aqui é o JPA. JPA Specification Executor e passar a nossa entidade que eu quero trabalhar com as especificações.
Então, é isso aqui. Perfeito? Então, ele foge um pouquinho do que vocês estão acostumados a utilizar. E agora, a gente vai montar os nossos DTOs. Perfeito? Conforme também o nosso desafio. Então, vocês viram que tem vários DTOs, relógio DTO, enfim. Quando eu buscar, né? Ele vai retornar um relógio DTO aqui. Então, tem alguns responses que a gente pode se basear, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu relógio DTO primeiro. Então, relógio DTO. E a gente vai usar um record para isso. Perfeito? Então, vamos vir aqui dentro desse record. A gente vai colocar aqui o ID. A gente vai colocar aqui a marca. A gente vai colocar o quê? O modelo. Vamos botar aqui uma string que vai ser a referência. Vamos botar os nossos enumerations agora, o tipo movimento. Vamos colocar aqui o material da caixa. Vamos colocar aqui também o tipo de vidro. O que mais que a gente tem? A gente tem o resistência à água. Então vamos botar aqui resistência à água. A gente tem o diâmetro. A gente tem o lug to lug. A gente tem também o espessura, o largura. A gente tem o preço em centavos. Beleza. A gente tem a nossa imagem. Show de bola. A gente tem o etiqueta, resistência à água, e a gente tem o pontuação do colecionador. Então, esse aqui vai ser o nosso DTO, relógio DTO, e eu vou botar o builder aqui nele também, do Lombok, para facilitar aqui a nossa vida. O que mais? Essa response, vocês estão vendo que ela tem aqui os itens e um total, né? Para isso, a gente vai criar um DTO também, que a gente vai botar assim, ó. Página relógio DTO. Também vai ser um record. E como é que vai ser esse record aqui? A gente vai ter dentro dele uma list de relógio DTO chamada itens. Aqui, vírgula, long do nosso total. Pronto, esse aqui é o nosso DTO. E agora a gente tem que montar os DTOs de request, né? Que eles chamam de request aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, pode ser dentro do nosso DTO, pode ser fora, pode ser usado o padrão command e query command, pode usar request response. Eu vou criar aqui um criar relógio request. Ele também vai ser um record, para ser tudo imutável. E eu vou criar assim, ó. Para ele criar um relógio, ele vai passar tudo isso aqui. Ele não passa o ID, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos digitar. Vai. Marca. Modelo. Referência, né? Referência. Vamos botar aqui. Tipo movimento. Material caixa. Tipo vidro. Que mais? Resistência à água, diâmetro. Vamos pegar aqui do nosso relógio essa parte, para não precisar digitar tudo. Lug to lug, preço e centavos e URL imagem. Show de bola. Isso aqui. E agora a gente vai colocar algumas coisas na frente aqui, que é o validation. Então, not null. E aqui vai ter um size de max 600. Beleza? Vamos botar aqui um min pro centavos de 1. Vamos colocar o min aqui de 10. Vou botar uns mínimos aqui.
Colocar um mínimo de 5. O que mais? Vamos botar um min também aqui de lug to lug. Eu nem sei o que é, então vou botar um valor de 20. Só para a gente deixar bem padrãozinho o nosso request aqui. Assim. Tem o toque. O resistência à água 0, né? Porque ele pode ser resistente ou não. E aqui a gente vai colocar as anotações de not blank. Um sizezinho aqui de max para cada um. Vamos botar aqui 60. 60. Ctrl C, Ctrl V. Vamos botar aqui 120. Na real, isso aqui não, né? Esse aqui é só not blank, que vai ser os enumerations aqui, né, rapaziada? Que é os enumerations. Beleza? E aqui sim, a gente vai colocar um not blank com size para cada um. Vamos botar assim, um max 80. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Vamos colocar aqui 80 e 120. Pronto. Então aqui está o nosso cria relógio DTO. E a gente tem que fazer o atualizar relógio request também, que vai ser exatamente igual. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos botar aqui, botão direito, new, atualizar relógio request, record, vai ser um Ctrl C, Ctrl V. Por que não uso o mesmo? Porque não. Vai que a gente precisa fazer algo diferente, a gente já tem aqui o nosso atualizar relógio request pronto, né? Então, marca, modelo, tal, tipo movimento, caixa, tal, resistente, tal, acho que tá tudo certinho, beleza. E agora, pessoal, a gente vai criar o nosso mapper, tá? Então, vamos pegar aqui, vou fechar tudo, vem aqui, mapper. O mapper é o seguinte, galerinha, por que a gente cria o mapper? Porque a gente precisa fazer uma espécie de conversão. Quando eu recebo um DTO, o meu banco não conhece o DTO. Então aqui, ó, DTO. Entre essa passagem de informação do controller para os services, eu vou ter que meio que fazer um mapperzinho para que eu consiga inserir essa informação no meu banco de dados, porque o meu banco de dados ele espera uma entity, uma tabela, e não um DTO. Então as classes mapper servem justamente para isso. Então vamos vir aqui e criar uma classe chamada relógio mapper. Pronto. Como é que vai funcionar essa classe aqui chamada relógio mapper? Ela vai ter que ter uma anotação que é o component do Spring e ela vai ter dois métodos aqui. Principal. Vamos criar aqui o relógio DTO, toDTO. Pronto. Esse toDTO ele vai ter um relógio e ele vai retornar aqui um relógio DTO.builder do ID. Então, r.getID. Então, o builder faz isso, ó, tá? É como se fosse usar o get e set tudo encapsulado. Então, vou botar aqui o marca. O que mais? Referência. Get referência, ponto. Tipo movimento. Ponto to API. Aquele métodozinho que a gente criou. Material da caixa, r.get material da caixa, ponto to API também. Ponto. Tipo vidro, r.get tipo vidro, ponto to API. Ele não gostou aqui. Tá? Depois eu ajusto. Ponto. Resistência da água. r.get resistência da água, ponto. Diâmetro. Lug to lug, né?
Isso. Beleza. Ponto. O que mais? Espessura do relógio. O que mais? A largura. O que mais? Tal preço em centavos. O que mais? A URL. Beleza. O que mais? Acho que é isso. Ponto e vírgula. Show de bola. Vou ter que fazer um esquema aqui. Deixa eu ver onde é que está o erro. String, string, string. String, string, string. To API está retornando uma string. String, string, string. Tá certo. O que ele não tá gostando? Ah, é. Por que eu retornei tipo vidro, tipo vidro? Onde é que eu tô errando aqui? Tô... Tum, 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 tum. URL imagem. Tá, tem alguns pequenos problemas que estão acontecendo aqui. Deixa eu dar uma investigada. Tipo movimento, tipo vidro. Não, aqui tem que ser string mesmo. Beleza, vou dar uma investigada aqui depois. Vamos terminar de montar esse DTO aqui. Return, tal, tal, tal. Beleza, vamos pegar aqui o private. Vamos criar assim, ó. Vamos criar essa regra aqui agora. Aqui de baixo. Cadê? Cadê? Aqui, etiqueta e resistência de água. Então vamos botar aqui, private string, etiqueta, resistência. Resistência. Vamos pegar aqui o resistência água M. Beleza. Se for menor que 50 respingos, então if resistência for menor do que 50, ele vai retornar o return respingos. Beleza. Resistência menor do que 100. Uso diário. O que mais? Resistência menor do que 200, return natação. Beleza. E um return mergulho. Beleza. Então, fizemos um método aqui também. E agora vamos fazer a parte de pontuação do colecionador. Então, vamos botar aqui a mesma coisa. Vamos vir aqui, private, int, pontuação colecionador. Vidro safira, resistência, tal. Aqui então vai ter que passar o relógio. O R. Vamos criar aqui, ó, pontos 0. Então, se o r.getMovimento for tipo vidro, não é tipo movimento, tipo vidro. Tipo vidro for o tipo vidro ponto safira, ele tem 25 pontos. Se, o que mais? Resistência. Então agora sim, se r.get resistência
água for maior ou igual a 100, 15 pontos. Se for igual, maior ou igual a 200, ele vai botar aqui 10 pontos de bônus. Beleza. Vamos botar aqui agora. Se tipo movimento for o automático, 20 pontos. O que mais? Caixa de aço. Caixa de aço, ela tá no material da caixa. Material for aço ou titânio. Ou titânio? 12. Vamos botar assim mais fácil. Titânio. E o diâmetro clássico é de 38 a 42, vai ganhar um 8. If r.get diâmetro mm for maior ou igual a 38 e menor ou igual a 42, ele vai ganhar 8. É isso? Isso aí. Return. Opa. Pontos. Beleza. É isso aqui. Show de bola? Show de bola, né? Tenho que resolver alguns detalhes aqui desse DTO, porém, estes pequenos detalhes, mais a parte de serviço, você vai ver exclusivamente no Java 10x. Então, vai estar o link para você clicar na descrição desse vídeo, que vai te jogar lá para o Java 10x, que vai estar esse desafio gratuito lá. Perfeito, sensacional. Então esse desafio, o complemento dele usando JPA, Specification e filtros de ordenação, coisa tipo sensacional, tá? Que tu vai elevar cada vez mais o teu back-end, junto com a correção desses pequenos problemas, vão estar previstos lá nas aulas do Java 10x, que vai estar o link aqui na descrição desse vídeo. Clica aqui e termina esse desafio lá. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, rapaziada. Deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e, claro, ative o sino de notificação para receber mais vídeos como esse. Até mais. Te vejo no Java 10x, hein?